Vamos dar um tempo para o pessoal entrar. A gente se apresenta ou você vai também funcionar aí nesse primeiro momento como mediadora ou não? A gente te apresenta, pode ficar tranquila. Tá bom, combinado. Tem gente me mandando mensagem dizendo que o link da live não tá... Acho que vocês não disponibilizaram ainda, né? Ou já tá disponível? Disponibilizamos. É aquele que tá junto, inclusive, né? Tem um do então, mas YouTube. eu acho que o pessoal tá tentando... É que eu acho que não começou a transmissão. Que a gente não entrou ainda, mas tá funcionando sim, eu já fiz até o teste. Ah lá, já temos pessoas ao vivo. Vamos começar, então. Estamos ao vivo já. Boa noite a todos. É com um prazer imenso que eu inicio o minicurso de número 9 do ciclo de minicursos 3, intitulado Violência, Terror Insólito, um olhar sobre a narrativa de Mariana Henriques. Quem irá ministrar o minicurso hoje será Daniele Aparecida Pereira Zaratim, doutor em letras, e o doutor em letras também Rodrigo de Freitas Faqueri. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para vocês agora e bom minicurso para todos nós. Obrigado. Dani, você quer fazer as suas considerações iniciais? Depois eu também falo. Sim, primeiro quero agradecer a Beatriz por nos auxiliar aqui nesse momento. Quero ainda agradecer ao Unesp pela oportunidade. O evento tem sido bastante interessante, essa troca de diálogos. Quero agradecer ao meu parceiro de antemão, Rodrigo, parceiro assim várias. Agradecer ao público e agradecer também, já de antemão também, a nossa eterna orientadora, Ana Lúcia Trevisan. Muito do que a gente vai falar aqui hoje, nossa conversa, nosso diálogo vem já de uma construção que a gente vem fazendo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto com a professora Ana Lúcia e com o grupo que a gente tem lá de investigação do Fantástico na América Latina e no Brasil também. Muito bem, Dani, eu que agradeço. A gente faz todas essas formalidades e quem acredita, quem olha assim para a gente fala, nossa, eles são pessoas tão formais, e a gente não é nada formal. Não. Mas é muito importante, né, a gente fazer isso. Eu agradeço também à Unesp essa oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta, né, a gente estuda e que faz a gente um pouco mais feliz, né, apesar de falar de violência, terror e insólito, né, meu Deus, você fica feliz com a violência? Não, a gente fica feliz com a literatura, que eu acho que a literatura é uma representação artística fantástica. Então, a gente fica muito feliz, né? Sou muito grato pela presença da Daniele, agradeço também a Unesp, agradeço a todos que estão assistindo a gente, mandem as perguntas, porque a gente quer um bate-papo com vocês sobre esses 3 temas, né? Violência, terror e insólito, dentro ali da Mariana Henriques, que é uma escritora que vem chegando, né, Dani, ao mercado editorial brasileiro. A gente tem alguns livros dela traduzidos, mas ela é uma escritora contemporânea, né, então pouco estudada aqui, acho que no Brasil. Talvez na Argentina ela tenha aí um maior destaque até de estudos e tudo mais, mas é importante a gente trazer uma autora dessa, da narrativa hispano-americana, para conhecimento dos brasileiros, que eu acho que é fundamental e enriquece cada vez mais. Eu vou começar a projeção, aí, Dani, você vai indicando e a gente vai conversando também. Tá okay? Bom, aí vamos ficar mais num bate-papo mesmo. Beleza. Vou começar aqui, tá? Tá. Pronto. Então, o nome do nosso trabalho é Violência, Terror Insólito, né? Um olhar sobre a narrativa de Mariana Henriques. A Mariana Henriques, ela é uma escritora contemporânea, ela nasceu na região de Buenos Aires, né? Vamos começar apresentando um pouco ela, aterrissar essa escritora nesse chão que é a América Latina.
Ela nasceu em 1973, ela é formada em comunicação social pela Universidade Nacional de La Plata, e, como o professor Rodrigo falou, aqui no Brasil ela ainda está sendo conhecida, né? A professora Ana Lúcia Trevisan é uma das grandes responsáveis, me parece, por essa difusão da Mariana Henriques aqui no Brasil. A Lá nossa querida fora, Ana Lúcia. nossa orientadora de sempre, né? Lá fora, os seus textos já foram traduzidos em vários países, né? Já foram, na verdade, publicados em vários países e traduzidos para outros idiomas também. Ela já se configura como um grande expoente da literatura do insólito latino-americano, né? Ela, junto com outras autoras da América Latina, autoras contemporâneas, autoras nascidas aí a partir dos anos 70, ela já se configura como um expoente, o nome mesmo, nessa nova, que eles chamam de nova narrativa argentina, né? Eu gosto bastante dessa foto da Mariana, né, da Mariana Henriques, porque acho que ela incorpora mesmo, né, essa ideia do terror, do insólito. Então, não só na escrita, mas na figura dela, né, na persona, eu acho que isso é muito importante também, acho bem bacana. Então, puxando um pouquinho ainda na biografia dela, a Mariana Henriques, ela é alguém que viveu o pós-ditadura, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso nos textos, olhando para os textos delas que a gente escolheu, ela vai trazer todo esse contexto dos anos 70 também para sua escrita, e também para sua imagem, né? Não é apenas o texto, mas a própria imagem dela já traz uma questão performática. A Mariana Henriques foi punk, ela também foi gótica, né? Então ela traz tudo isso também nos seus textos, né? Então a gente pensando dos objetivos aqui do nosso mini curso, primeiro, talvez, dar visibilidade para essa escritora aqui no Brasil, que carece ainda de boas traduções, né? É difícil ainda encontrar traduções dela, acho que só 2 livros estão traduzidos para o português, né? E depois propor algum diálogo sobre a sua obra. A gente escolheu 2 contos, já vai trabalhar um pouquinho com vocês, mas dá um pouco de visibilidade para essa literatura do insólito, do fantástico produzido na América Latina. É importante isso, né? Eu falei no começo que ela está chegando no mercado editorial brasileiro. A gente tem 2 livros, realmente, como a Dani comentou, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, que é um livro de contos, onde a gente encontra os 2 contos que a gente vai trabalhar tanto hoje quanto amanhã, né, Dani? Uhum. E também tem um romance dela que chama Este é o Mar, que é bem interessante também, tem todo uma narrativa ali voltada para um universo não, acho que é distópico, a gente pode colocar, enfim, é um texto bem interessante. Vou colocar aqui. Aí Bem, aí vai aparecer, né? a gente colocou de maneira a apresentar a obra da Mariana Henriques, né? Existe, se a gente for olhar para o conjunto da obra, é possível perceber um projeto estético, né? Então a gente colocou, privilegiou as obras de ficção. O primeiro romance dela é de 1995, ela ainda era bastante jovem quando conseguiu publicar esse romance, que se chama Bajar es lo peor. Depois ela deu um intervalo aí de quase 10 anos, publicou um romance em 2004, né, que é esse segundo que está abaixo, é Como Desaparecer Completamente. Depois veio, em 2009, esse livro de contos, Los Peligros de Fumar en la Cama, né, que é o primeiro livro de contos dela. Depois, o segundo, que veio em 2010, logo na sequência, que é Chicos que Vuelven, Os Meninos que Voltam. E aí ela não parou mais, né? 2016 veio com Las Cosas que Perdimos en el Fuego, volume do qual a gente retirou os 2 contos que a gente vai trabalhar hoje aqui. Este es el Mar, que é um romance de 2017. Em 2019 vem Nuestra Parte de Noche, que foi vencedor o ano passado de um importante prêmio aqui na América Latina, o Prêmio Errado de Literatura. Então, a Mariana Henriques, ela foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio, né? Latino-americana, então isso é bastante simbólico.
E tem também, no ano passado, tem um livro de contos também, que é Este Verano é Oscuras. Essa imagem que a gente colocou aí ele está ilustrado, né? Os contos tem ilustração, mas que todos eles tratam do contexto da Argentina, do pós-ditadura, o contexto da crise econômica dos anos 90, todo esse contexto disfórico mesmo, da Argentina. Se a gente for pensar no Fantástico, a Argentina é um país consolidado na literatura fantástica, né, Rô? Mas Com o certeza. Fantástico que a Mariana Henriques traz é um Fantástico diferente. Se você quiser comentar um pouquinho. É interessante o que ela faz, né? A Mariana Henriques, ela resgata alguns elementos antigos, né? Na verdade tradicionais ali que a gente tem do Fantástico, mas também ela resgata o gótico, ela traz essa ideia do gótico que eu acho super interessante na escrita dela, e ela atrela isso muito à vivência ou à experiência em Buenos Aires, ou também na Argentina em si, né? Ela não foca só em Buenos Aires. E essa violência, essa vivência, essa experiência, ela está relacionada bastante com a violência, né? Então, eu acho que ela traz uma roupagem diferente para as características que nós temos ali do fantástico, que a gente até coloca no espectro do insólito, né, Dani? Que é exatamente, ela recupera algumas coisas tradicionais, mas dá uma nova roupagem, dá um novo olhar, agregando, acrescentando outros elementos, como, por exemplo, a violência, né? Então, ela traz tanto para a realidade, ela aproxima tanto da realidade, que a gente vai dizendo, né, que ela vai aumentando o volume. A professora Ana Trevisan, ela sempre diz isso, né? Parece que a Mariana Henriques, ela vai, quando você acredita que ela chegou no limite, ela vai aumentando o volume, ela dobra aquela tortura quase psicológica que ela faz com o leitor, e vai continuando isso. Quando você acredita que você chegou ali, não, isso é o máximo que ela pode fazer, ela te apresenta outra perspectiva, né? E isso que eu acho que é o inovador, né? Muitos escritores trouxeram não só a questão do fantástico, mas também da violência, mas ela inova exatamente nisso, né? De aproximar tanto da realidade que a gente entende assim, fala, nossa, peraí, mas esse retrato aqui é possível, isso acontece, o que ela está querendo transmitir para a gente, né? São textos que deixam a gente muito assim questionador, né? Sobre aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo, você fala, meu Deus, não é possível que isso aconteça, não, a gente não entende. Então, é bem interessante essa estrutura, né? Esses dois textos em específico que a Dani acabou citando, Las Cosas que Perdimos en el Fuego, e Este es el Mar, esse de 2016 e outro de 2017, são os que estão traduzidos para o português, né? E Este es el Mar conta a história, na verdade, de entidades, né, são como se fossem vagalumes, porque eles se alimentam da luz, de qualquer luz, não é qualquer luz, é a luz, na verdade, de pessoas famosas, eles se alimentam da fama das pessoas, né? E para tornar uma pessoa famosa e ele se alimentar eternamente por isso, por essa fama, essa pessoa tem que morrer. Então, é uma coisa bem interessante que ela vai trabalhando ali num universo que você paralelo, que você fala, gente, realmente, essas lendas de rock and roll que morreram e continuam tendo sucesso, será que existe uma entidade por trás? E Las Cosas que Perdimos en el Fuego é um livro de contos que ela traz realmente um panorama da Argentina que a gente fala, isso é atual, ela está falando realmente do período ali da década de 60, 70, como que isso se configura, quais são os reflexos da ditadura na Argentina, são esses os reflexos, então a miséria, a violência, etc. É muito interessante. E tem também o Nuestra Parte de Noche, que aí eu acho que a Dani pode falar um pouco melhor, né, que é um romance de 800 páginas, mas quase, por volta de 8, como eu li no arquivo PDF, eu fiquei um pouco sem noção, mas é um livro com uma extensão para lá de 600 páginas, certeza, e
me parece, a gente está tentando apresentar um pouquinho a obra da Marianne Hicks, no sentido de despertar mesmo a curiosidade do público, né? Essa obra de 2019, Nuestra Parte de Noche, é bastante interessante, porque ela mescla elementos do gótico, do terror, em plena Argentina, em pleno norte da Argentina, um lugar de calor. Então, ela, para mim, fica claro a desmistificação desse gótico ambientado em lugares cinzentos, frios. Não, é no trópico. A Marianne Hicks, ela consegue trazer a literatura do insólito para os trópicos, e ela mescla bruxaria, sacrifício, ritual de magia negra. É um romance que vale bastante a pena para o leitor mais persistente, né, e mais curioso, porque ele traz um panorama bastante enriquecedor do que foi a Argentina no pós-ditadura, né? E vai trabalhar com as questões do insólito mesmo. Isso é interessante, né, porque você fala das temáticas que entram em Nuestra Parte de Noche, a gente vê também isso dos outros, né, a questão da superstição, eu acho que está muito atrelada, né, à escrita dela, né, a crença popular, né, o sincretismo religioso também entra muito, que é coisas que a gente vai ver no El Chico Sucio, o Menino Sujo, que é o primeiro conto que a gente vai trabalhar hoje. Nuestra Parte de Noche também tem isso, né? Eu acho que a escrita dela segue essa linha, né? De resgatar, ou não só de resgatar, mas de evidenciar essa crença popular que ela sempre existiu, mas ela vai, é algo hiperbólico, né? Ela vai aumentando, ela vai trazendo isso para o leitor de uma forma que você fala assim, nossa, as pessoas realmente vivem desse jeito? Ou é possível a configuração de personagens nessa estrutura? Sim, é possível, né? Então, eu acho que é bem interessante a escrita nesse sentido, o leitor já fica avisado que ele não vai encontrar um fantástico na linha do Júlio Cortázar, na linha do Borges, na linha do Bioy Casares. A Marianne Hicks, ela vai em uma outra direção, ainda que, claro, ela beba nessa tradição literária, e que, óbvio, né, porque é o país dela, enfim, mas ela vai numa outra direção, né, num fantástico bastante, acho que ancorado mesmo no gótico, no terror, e ela bebe na tradição de nomes como Lovecraft, Edgar Allan Poe e o próprio Stephen King, né, que é um nome que em várias entrevistas ela reitera, menciona, exato. Sempre. Isso que é bacana, né, porque que nem você falou, ela traz pra gente, né, essa tradição de outros países e mostra o insólito, mostra o gótico aqui nos trópicos, né? Em um país realmente que você tem o calor, aquilo que é sufocante e tudo mais. A ambientação é uma coisa fundamental na obra da Marianne. Na obra dela. O ambiente, o cenário, os espaços que ela traz são totalmente relevantes, né? Então, e a professora Ana Lúcia Trevisan vai falar que, por exemplo, nesse romance Nuestra Parte de Noche, são duas, tem a questão aí da ordem, né, do ocultismo e do elitismo, então ela vai trabalhar numa chave mesmo de conjunção entre a elite da Argentina e de como essa elite, quais eram os mecanismos que essa elite se utilizava para se perpetuar no poder, né? Então é bastante interessante. Os textos que a gente escolheu, né, foi desse volume de contos, As Coisas que Perdemos no Fogo. O livro é de 2016, é um livro bastante recente. Nós escolhemos 2 contos, um para trabalhar hoje e um para trabalhar amanhã. E os eixos que a gente quer um pouco ver com vocês é a questão da violência, do terror e da questão do insólito também, né? Isso, fundamental. Eu começo falando para vocês um pouco sobre a violência, tá? O que a gente encontrou no El Chico Sucio, o Menino Sujo, é um traço, estou sendo bem simpático dizer traço, né? Eu acho que a gente tem uma violência cotidiana, uma violência naturalizada também, não existe um espanto em relação à violência, que
tem uma violência estrutural também, ela escolhe as palavras, o léxico que ela vai trabalhar, exatamente para agredir o leitor, né? Agredir o leitor com as ações das personagens, e não só isso, para mostrar realmente que aquele cenário, aquele ambiente, aquelas ações, elas estão ali relacionadas fundamentalmente com a violência, né? Uma violência que pode ser reflexo dos anos da ditadura, mas que existe também uma perpetuação ali por conta da sociedade, daquela comunidade que vive naquele lugar, né? Eu destaco aqui para vocês dois teóricos super importantes, o Werner Markenbach, que é um escritor alemão, e Alejandro Ortiz Bauner, também alemã, que eles apontam no texto deles o que eles chamam de locus terribilis, que a gente conhece, né? A gente está acostumado, eu até comentei com a Dani, né? Quando a gente estava fazendo a análise do texto, a gente está acostumado com locus horrendos, né? E eles trazem o locus terribilis. Esse locus terribilis seria exatamente aquele lugar que é insuportável de se viver. A violência o tornou de uma maneira, assim, insuportável. Mas as pessoas acabaram se acostumando com a violência que é apontada naquele ambiente. Então, isso é bem interessante, né? É terrível a convivência naquele lugar, mas as pessoas vivem exatamente porque não têm condições de sair de lá, então estão em condições de miséria, enfim, sem moradia fixa, todos esses pontos, desempregados, tudo está relacionado. Então, relacionado com o próprio... Desculpa, Dani, pode falar. Eu ia comentar que existe esse lado de quem não pode fugir da violência, mas existe o lado também na obra da Mariana Enríquez, que ela mostra com muita maestria, o lado de quem não sofre a violência, mas usa a violência como um mecanismo para se perpetuar no poder ou para qualquer interesse, né? Existe a manutenção do poder a partir da violência também. Então, por isso que a gente fala que é uma violência estrutural, não só estrutural em relação ao texto, mas estrutural em relação à sociedade, né? Uhum. Então, é muito interessante. Rossi também comenta uma coisa bem interessante sobre a questão do horror, que está relacionado com essa temática que a gente vem trabalhando, né? Ele diz que o horror se constitui como um ato de violência física ou emocional, ou também física e emocional. Isso é interessante, né? Porque Letico Sucio, a gente tem essa ideia. Exatamente porque o leitor, assim como as personagens, sofre uma violência psicológica, sofre uma violência emocional que é trazida por aquele narrador a partir das ações que são ali contadas das personagens, né? Quem sofre essa violência física são as personagens. Quem tem esse vínculo emocional é o leitor e as personagens. Isso é bem interessante. Isso fica bem claro na estrutura textual dos contos ali da Mariana Enríquez, né? Então, como eu falei para vocês, tem uma violência cotidiana naturalizada. Tem uma violência hiperbólica. Por ela ser do cotidiano, e também um traço da Mariana Enríquez, ela vai aumentando isso, ela vai aumentando os traços de violência no texto, a chegar a um ponto que você não consegue mais desvencilhar nada ali, tudo está relacionado com a violência, tá? Por isso também que é uma violência social e estrutural, né? Não é nenhum segredo, que nem eu comentei no começo, que a violência ela já foi tema de vários textos, inúmeros, né? Mas eu trago aqui para vocês um ponderamento, um pensamento do Ariel Dorfman, que é um chileno, crítico literário super importante a isso, que ele fala sobre a imaginação, né, da violência na literatura latino-americana. E ele fala que a violência tem sido elemento constituinte da cultura latino-americana, principalmente no século XX. Então, quando ele fala isso, remete àquela ideia da violência social e estrutural, né, perpetrada até pelo Estado. Então, a gente teve as questões ditatoriais, mas não só, a gente tem regimes totalitários, a gente tem regimes oligárquicos que moldaram a estrutura da sociedade latino-americana. Então, é muito claro isso, né?
ele também fala sobre essa verdadeira essência, né? A violência seria a verdadeira essência social e tema utilizado pela literatura como núcleo. Então, a gente chega num ponto em que a gente acredita que a cultura latino-americana ela foi sendo criada, foi sendo estabelecida a partir desse ponto, né? Um dos pontos em comum que a gente tem com os nossos países vizinhos é a questão da violência, essa violência social que é perpetrada, né? Então, é muito interessante. Se a gente olha todo... E aí eu falo, quando a gente fala de Latinoamérica, a gente puxa lá desde o México e desce até aqui, né? Se a gente pega tanto ali, todos os países, tanto que falam espanhol, aqui o Brasil, enfim, a gente vê o processo de construção desses países, todos eles passaram em algum momento por períodos ditatoriais. Não só isso, o período também de independência, depois da formação do Estado desses países, as formações foram muito conturbadas, foram muito complexas, em que assumiram ali no poder oligarquias, né? E depois, aos poucos, o povo teve um acompanhamento ali desse sentido democrático. A gente pode ver isso em vários lugares, né? E não só a questão de ditaduras e períodos democráticos, mas também o período de guerras que nós tivemos. Nós, por exemplo, aqui tivemos Guerra do Paraguai, enfim, a guerra é um tipo de violência, né? Se a gente vai para a América Central, tiveram ali guerras por território entre Nicarágua, Honduras, e depois quem saiu beneficiado é a Costa Rica, enfim. A Guatemala, por exemplo, de 1924 até 1996, que foi quando eles assinaram o Acordo de Paz, eles tiveram só 10 anos de um período democrático. Então, se a gente observar, são gerações que são fundamentadas ali por uma estrutura social violenta, né? Então, quando a gente fala desse elemento constituinte da América Latina, isso a gente às vezes até assusta, mas é verdade, né? Os países, eles foram fundamentados assim. O próprio exemplo da Argentina. A Argentina teve um período ditatorial, mas se a gente pega também os períodos anteriores, se a gente pega os exemplos da literatura argentina, a gente remonta um período de violência muito grande. A gente tem Sarmiento, a gente tem El Matadero, que mostra exatamente que a estrutura social da Argentina, da sociedade argentina, foi construída dentro dessa ideia de violência. Então, a gente tinha essa ideia de civilização e barbárie construída já também lá desde o período de independência, que, na verdade, foi anterior, que veio o período de colonização, né? Então, isso se manteve na nossa cultura, né? A construção social desses estados aí latino-americanos tem como núcleo um dos pontos essenciais aí, infelizmente, é a violência, né? Sim. Outro ponto que eu destaco é de outro alemão, eu estou indo para todos os alemães possíveis, é o Skollhammer. O Skollhammer, ele é professor da PUC no Rio de Janeiro, tá? E ele estuda bastante essa questão da violência, e esse livro dele chama A Cena do Crime. E ele estuda a literatura brasileira, a imaginação e a representação da violência na literatura brasileira, mas também a gente consegue observar isso na literatura latino-americana, e a gente traz aqui para fazer essa análise do texto da Mariana Henriques, né? Ele diz que assim, ele vai além e aponta que a literatura trata da violência, e ela acaba por buscar uma simbolização que se forme um mecanismo para abordar essa violência, e também assinala ele que a literatura que expressa a violência modifica a violência, sempre que reencena os limites da sua possibilidade. Então é isso que a Mariana Henriques faz. Quando chega um momento que você acredita, não, eu entendi qual é a violência que ela está trabalhando aqui, eu acho que não é possível isso aumentar ou isso exacerbar,
ela vai e reinventa, ela reencena os limites de possibilidade da representação da violência no texto dela. Então, isso fica bem marcante. E o que, para dialogar aí, o que chama bastante atenção na obra dela é que muita da violência que ela traz para os seus textos é uma violência que ela retirou das crônicas policiais, não é uma violência inventada, é uma violência que de fato aconteceu e que ela traz para dentro da sua obra, né? E não só a violência enquanto a violência efetivada, mas a violência em toda a sua forma simbólica também. Então, a violência das imagens, a violência expressa na linguagem, né? Então, ela vai trazendo, trabalhando com essas imagens que ela retirou da realidade e ela traz para dentro da sua obra, né? Sim, isso é fundamental, né? Você falando dessa violência, eu lembrei da notícia que a gente estava lendo, daqui a pouco a gente projeta um trechinho para falar sobre o bairro da Constituição, mas aí a gente vai conversando, enfim, é muito interessante, né? Porque a gente fala da representação da violência e a gente sabe que essa violência é real, né? E as coisas que perdemos no fogo, nesse livro em específico, a gente tem muito uma relação também com a violência de gênero, né, Dani? Acho que isso é fundamental, é fundamental a gente falar sobre isso, né? Que a Mariana também representa, né? Essa questão, ela dá destaque a essa violência de gênero, exatamente também como forma de denúncia. Ela vai, o texto dela, os textos, na verdade, né, ela vai resgatar, ou ela vai colocar em primeiro plano a pluralidade da violência, entre elas a violência de gênero, também a violência cometida contra crianças, né, então os textos dela, existe a reiteração do desaparecimento de pessoas, da deformação do corpo, então ela vai trabalhar com todas essas imagens discursivas que estão já difundidas e naturalizadas no nosso cotidiano, né? Exato, perfeito. Para fechar essa parte da violência, eu trago também uma ideia do Michel de Certeau, o francês antropólogo, que ele diz que a violência é como uma base de um conceito de civilização oculto nos novos cenários urbanos, como é o caso das grandes cidades latino-americanas. E a literatura ela pode se apropriar disso para construir os seus cenários, né? Então a gente vê isso, a violência é como uma base de um conceito de civilização oculto. É muito aquilo que o Dorfman fala, né, sobre a essência latino-americana, da cultura latino-americana está atrelada com a violência, né? E aí a gente consegue fazer uma ambientação a partir dessa questão. A gente faz uma ambientação a partir dessa questão da violência, né? A violência é o ponto de partida para a gente construir um cenário de ambientação desse texto. Eu acho isso a parte fantástica, né? Bom, vamos lá, Dani, você fala um pouco sobre o terror? Então, o terror, a gente está pensando aí falar um pouquinho sobre qual é o norte, que quando a gente fala no terror, o que a gente está pensando, né? A gente retirou 2 fragmentos do dicionário do insólito ficcional, né? E lá o professor Cido Rossi, mais uma vez ele, né, ele vai falar que o terror, junto do horror, do pavor e do objeto, constituem os elementos-chave, por meio do qual o medo é articulado e manifestado na ficção insólita. Tradicionalmente, o terror e o horror e o medo compõem a tríade sobre a qual se assenta toda a vertente do gótico, desse fazer ficcional. Então, a Mariana Henriques, ela vai trabalhar justamente com essa tríade, né? A gente está pensando aqui no terror, no horror, e como a consequência estética, o efeito estético disso é a questão do medo, né? Seja o medo físico, então a questão da morte violenta, da decomposição do corpo, que isso está muito presente na narrativa da Mariana Henriques, ela resgatando lá Stephen King, todo aquele imaginário, e também o medo metafísico, que aí a gente já está pensando no professor Davi Roas, né, ele fala dessa diferenciação. Então, a Mariana Henriques, ela vai trabalhar com essa tríade, né. E aí o professor Cido Rossi ainda fala que, contemporaneamente, o terror, horror e medo também têm sido relacionados ao fantástico, visto que
visto que este gera sempre uma impressão ameaçadora no leitor. Então, aqui a gente está pensando na Mariana Henriques, ela dialoga com uma vertente do gótico, né, dessa ideia do gótico, desse medievalismo obscurantista, né, que ela vai reatualizar na própria Argentina, mas ela também trabalha muito fortemente com a ideia do fantástico, né, e aí aqui a gente vai usar a palavra insólito como um grande guarda-chuva, mas ela vai trabalhar diretamente com o fantástico, né. Pode passar, Rô. E aí a gente colocou alguns tópicos, né, a ideia que já havia comentado, que a Mariana Henriques ela vai trabalhar muito, ela faz um diálogo bastante próximo com as crônicas policiais, né, argentinas, então ela vai resgatar na sua obra vários crimes cometidos não apenas por pessoas, entre aspas, comuns, mas por serial killers, né, então o orelhudo lá, que agora esqueci o nome, lá vai resgatar vários, né, tem uma personagem, um conto que chama Pablito Clavón Clavito, que ela vai resgatar um serial killer mais famoso da Argentina, né, então ela traz, por um lado, essas narrativas policiais, e por outro, ela vai beber na fonte, como a gente já comentou, das narrativas de terror. E aqui estou pensando sobretudo no Edgar Allan Poe, então a questão psicológica, né, os textos do Edgar Allan Poe trabalham muito com essa questão psicológica, e também do Stephen King, né. Pensando na questão da ambientação, a gente leu um estudo que fala que a ambientação dos textos da Mariana Henriques vai tratar de construir uma cidade monstro e monstruosa, né? Então, a Buenos Aires que ela nos apresenta é uma Buenos Aires que causa pavor, mas causa pavor, sobretudo, não pelo elemento insólito, mas causa pavor justamente pelos elementos que estão presentes no cotidiano, né? Então é o menino de rua, é o delinquente, enfim, é a própria desigualdade ali, né? Então ela vai trabalhar com isso. O contexto histórico, de maneira geral, ela vai trabalhar com a Argentina do pós-ditadura, mas não apenas, né? Então ela vai aterrissar, ainda que os textos dela, ela consiga fazer um outro panorama, indo para a Inglaterra e outros lugares, mas o cerne mesmo é a Argentina no contexto do pós-ditadura, né? Ou quer comentar alguma coisa? Eu acho que é importante, né, Dani, que você estava falando nesse... Tem até o que você colocou, horror no nível psicológico, né? Ela trabalha isso tão bem no texto. Essa Argentina pós-ditadura também, ela traz os reflexos, né, dos atos ditatoriais na Argentina, né, e como a sociedade foi construída a partir disso, né, como as pessoas se comportaram depois disso. E aí essas personagens, elas trazem isso, trazem esse elemento de expressão também, que está pautado também na violência, né? Então, existe esse contexto histórico, a gente teve ali, se eu não me engano, acho que a ditadura na Argentina começa em 73, Dani? Termina em 83, né? Termina a segunda... A Argentina é um país que viveu várias ditaduras, né? A última vai até 83. Né? Então, seu áudio ficou metálico para mim, você pode repetir? Não, aqui a Argentina... Tá me ouvindo agora? Que a Argentina viveu várias ditaduras, né? A última vai até 83. Ouviu? Não te ouvi. Eu vou tentar aqui, mas se eu não me engano, começa 70 aí, eu não lembro. A última vai até 83. Então, o que a Mariana Henriques faz? Ela traz essa memória individual, não sei se você está me ouvindo. Tá ouvindo? Agora, pode repetir, Dani. Agora eu acho então, ela vai trabalhar com essa questão da memória individual. Ela traz a memória individual, então as personagens, né, iconizado por meio dessas personagens, para no final tratar de uma memória coletiva, né? No final é isso que ela está fazendo.
ela recupera. É isso que é interessante, né? Ela, dentro das personagens, que tem essa característica individual, a gente foi exatamente o que você falou, e traz isso como uma memória coletiva, né? Ela recupera isso. Então, ela mostra todos esses reflexos da Argentina ditatorial e no período depois de pós-ditadura, para trazer uma memória coletiva, que é representada por algumas personagens, né? Então, como aquela personagem se compreende dentro daquela narrativa. Mas também existe o processo de identificação das pessoas que leem e das outras personagens também com essa própria personagem. Sim, sim. E ainda pensando nisso, né, esse fascínio, é possível perceber dentro da obra dela um fascínio pelo horror da própria realidade, né? E o horror, não só o horror e o terror, não só no nível físico, como a gente já comentou, mas também no nível psicológico. A própria epígrafe do livro, As Coisas que Perdemos no Fogo, traz os 2 últimos versos de um poema de uma autora norte-americana, e ela dialoga sempre com esses autores de língua inglesa, né, a obra dela é permeada por essas obras, então, a questão do horror psicológico, né, a epígrafe diz o seguinte: "Estou dentro da minha própria mente, estou trancada dentro da casa errada". É Então, que representa muito a personagem que a gente tem em Chico Sucio, né? por isso que eu quis pensar trazer essa epígrafe, porque tem tudo a ver dessa questão psicológica mesmo, né, de que maneira o ambiente externo acaba provocando dentro da personagem essa desestabilização, né. Sim, exatamente, é isso. E é aquilo, né? É o hiperbólico, né? A violência concreta e hiperbólica, mas também está relacionado com essa deteriorização do psicológico. Avancemos que já vamos nos 40 minutos já. Cara, vamos para a parte interessante, né? Você quer falar um pouco do insólito? Ou a gente Vamos falar bem rapidinho e a gente vai para o texto, que no final das contas é o que interessa, né. Então, quando a gente pensa aqui no insólito, a gente está trabalhando com um conceito que é um pouco maior, né, poderia falar do fantástico, mas a gente prefere o insólito por funcionar como uma espécie de guarda-chuva, né, então ele abarca o fantástico, abarcaria o gótico e todas as suas vertentes. Então, quando a gente pensa no insólito, a gente está pensando aqui num tipo de narrativa que propõe para o leitor um pacto com o real, e que em determinado momento da narrativa acaba rompendo a expectativa do leitor. Você começa a ler a narrativa, você reconhece esse universo narrado, só que aí a narrativa ela rompe com o esperado, né, é uma proposta estética, uma proposta de linguagem mesmo. Coloquei aí um trechinho da definição do professor Flávio Garcia, que fala que o insólito é a erupção do insólito em um mundo ficcional, no qual reina uma aparente normalidade, conforme esta seja entendida pelo leitor. Então, você está lendo o texto da Mariana Henriques, você reconhece, né, a Buenos Aires, você reconhece a Argentina, reconhece todos os espaços que ela está colocando ali, né. As imagens conformadas no texto apresentam traços que borram, rasuram, arranham, fissuram, quebram, rompem, em diferentes graus, os aspectos advindos dos seus referentes buscados na realidade extratextual, né. Então, a professora Ana Lúcia Trevisan vai falar que, na obra da Mariana Henriques, né, as imagens do insólito surgem numa dimensão denunciadora. Então, esse insólito, esse fantástico contemporâneo, ele vem mesmo no sentido de sublinhar a normalidade do próprio cotidiano, né. Então, a gente se vê no texto, vê de que maneira o nosso dia a dia está permeado pelo horror. O pessoal está falando que tem algum áudio dando eco, mas eu acho que você tirou o microfone aí? Oi? A Beatriz está falando que tem algum áudio dando eco, acho que é o meu. Eu estou me ouvindo. Não, acho que não, eu não liguei nada aqui. Tá. Então, a dimensão denunciadora, né, desse insólito, então, não é na verdade algo novo, né, por exemplo, quando a gente lê o Kafka,
você lê a Metamorfose, deixa o leitor muito da atitude da família no que o próprio fato do personagem Gregor Samsa se transformar no inseto. Então, o insólito numa dimensão denunciadora. Você está usando fone de ouvido? Eu vou ligar o fone de ouvido novamente. Vamos ver se vai. Deixa eu tirar aqui. Porque está dando bastante eco. Agora. Parou? Deixa eu ver. Aí, melhorou. Então, eu tipo. Mas ainda está dando eco. Eu acho que é você aí. Ó, peraí. Aí, falou que parou. Então, é um insólito nessa dimensão denunciadora, né? É muito característico dessa narrativa do fantástico, né? Ela constrói o universo reconhecível para o leitor e depois desestabiliza esse universo, né? Acho que a gente pode continuar. Então, é que se eu coloco o fone de ouvido eu não te ouço, Dani, mas vamos na força aqui da boa vontade. Se você tira da eco. Não entendi nada que você falou, mas tudo bem. Faz a contextualização você. Então, o conto que a gente pensa em trabalhar hoje, vamos ver se agora melhorou. Agora melhorou o eco. Agora melhorou. Se chama O Menino Sujo, né? E trata da história de uma protagonista, ele é narrado em primeira pessoa. Essa protagonista, ela decide viver no bairro de Constituição, apesar da família não gostar, é uma família de posses, e lá ela vai viver a situação com esse personagem, com esse menino sujo, né? Então, Agora eu tô te ouvindo, Dani, pode ir tranquila que agora eu consigo. Beleza. Então, o bairro é repleto de delinquência, né? Porque é um bairro já periférico, e essa protagonista ela vai vivenciando todo esse contexto adverso, disfórico desse bairro, né? Eu acho que essa primeira frase, eu acho que ela é fundamental para a gente entender, né? Como ela faz o terror psicológico, isso está atrelado também ao ambiente, né? Então, a minha família acredita que eu sou louca porque eu escolhi viver na casa familiar de Constituição. Aqui ele já dá um indício, que nem você fala, né, Dani, de dúvida para o leitor em relação à sanidade dessa personagem, né? Desde o início, nem a família acredita, né, nela, não acredita na sanidade dela, né? Então, eu já colocava, minha família acredita que eu sou louca. Então, o leitor já vai deduzir o quê? Né? Que ela realmente não tem ali uma sanidade adequada, né? O conto abre, ele coloca aí esse adjetivo, louca. No primeiro momento, a gente pensa que está numa chave hiperbólica, né? Então, louca no sentido não de perder o juízo, mas louca no sentido de escolher algo que é a regra, né? Então, nesse primeiro momento, a abertura do conto, ele traz esse primeiro dado, mas ela vai racionalizar, né? Então, ela começa a construir esse contexto, fala que é louca, mas depois, nas próximas linhas, ela já racionaliza tudo isso, tentando demonstrar para o leitor que não. E a gente vai fazer uma contextualização sobre o bairro Constitución. A gente colocou a imagem aí para vocês dos bairros de Buenos Aires, e em amarelo aparece o bairro Constitución, né? Se a gente vem ali da orla do mar até seguindo, né? A gente tem o Puerto Madeiro, que é um bairro que foi revitalizado, super bonito. A gente tem San Nicolás, Montserrat, tem San Telmo, que é um bairro boêmio, né, que a gente tem ali. Mais para cima a gente vai ter os bairros mais nobres, que é Retiro, Recoleta, Palermo. E ao lado de San Telmo a gente vai ter o bairro de Constitución, né? E por que a gente traz isso? Mais abaixo a gente tem Barracas e ao lado a gente tem o bairro La Boca. O bairro La Boca é um bairro muito violento, né? Um bairro que tem
assim, um extrato de miséria muito grande, né? Então, é muito interessante. O bairro Constitución, ele é muito interessante também porque ele foi marcado desde o século XIX para uma ideia de fuga e de abandono mesmo, tá? Porque o que acontece no próprio texto, a gente vê que as pessoas, os primeiros moradores, ou os moradores ali do século XIX, do bairro Constitución, eles fugiram do bairro por conta da febre amarela. Então, eles saíram do bairro por conta disso. E E depois, vale dizer que eram moradores, as pessoas que viviam lá, aristocratas. eram aristocratas, né? Exatamente, é isso que é interessante, né? Era gente que tinha uma condição financeira estável, adequada, era gente de posses, de terras, tanto que a gente tem no bairro de Constituição uns casarões enormes, né? São casas ali suntuosas. Quando a gente procura na internet, a gente vê os casarões lá do bairro Constituição. E a personagem, ela mora num desses casarões. É super interessante isso, porque é um casarão de família, né? Os aristocratas deixaram por conta da febre amarela. Depois, o bairro ele foi repovoado com uma burguesia, o pessoal que ainda tinha dinheiro, mas a partir do momento ali que você tem o período ditatorial, o bairro ele foi decaindo e foi caindo na miséria, né? Ele foi tendo uma nova constituição social. E a personagem ela tem uma relação muito grande, né, com o lugar em que ela mora. Ela sempre é interessante que um trecho do texto ela diz que sentia saudade da casa e não sentia saudade do avô. Na verdade, sentia mais saudades da casa do que do avô. Ela ia para o bairro de Constituição quando criança para ver a casa e não para ver o avô. Quando o avô morreu, a família alugou para uma revista, a revista faliu, etc. Tem uma série de empecilhos até que ela, enfim, vai morar nessa casa, né? E a família não recomenda porque é um bairro violento, né? Avancemos, ó. Vamos para o texto, senão não dá tempo. Tem algumas fotos do bairro Constituição para a gente ver essa degradação, tem a pichação e tudo mais, que também está envolvido com esse ar do terror e do horror, né? Então, como a gente já falou, tem os trechos do texto, Constituição é um bairro da estação de trens, se vocês procurarem também vocês veem uma estação de trem super bonita, etc. Eu estava comentando com a Dani antes, né, Dani, que a gente já visitou o bairro Constituição e como turistas leigos não tinha ideia de que esse Do bairro quão perigoso, né? do quão perigoso ele é, né? Então, é um bairro da estação de trens que vem do sul até a cidade. Então, mas é um bairro que ficou marcado pela fuga, pelo abandono, pela condição de indesejado. Olha como ela vai construindo esse cenário, tá? E está cada vez pior. Então, olha como ela aumenta. Ela diz fuga, abandono, condição de indesejado, mas não para por aí. Está cada vez pior. Então, se você acha que aquilo tudo que ela falou antes era algo ruim, na verdade, ela vai aumentando. Mas as pessoas ali conseguem se movimentar, sabem, né, transitar pelo lugar, entendem as dinâmicas, os horários. Se você consegue fazer isso, o bairro não é perigoso, ou na verdade, menos perigoso. Então, se você sabe qual é a dinâmica, onde que funcionam o tráfico de drogas, onde que existem ali os batedores de carteira, né, os pequenos ladrões, os mendigos onde eles moram, onde eles atuam, se você consegue contornar quais ruas são mais claras e tranquilas ou não, você consegue viver bem no bairro Constituição. É muito interessante a dinâmica, né, que ela apresenta desse bairro. É interessante também, no fragmento que vem logo na sequência, a gente destacou justamente porque justamente para fazer contraposição à abertura, à linha inicial do conto, em que a família diz que ela é louca, e aí ela vai justificando, ela vai racionalizando essa perspectiva inicial, ela vai, na verdade, vai modalizando, né? Então ela fala, eu sei que às sextas-feiras pela noite, se me acerco à Praça Garay, posso ficar atrapada ou
agora eu não lembro da palavra em português, em alguma briga entre vários rivais possíveis. Então, são os mini-narcos na Casa de Sebágios, que defendem seu território de outros ocupantes e perseguem os seus perpétuos, as suas, quem está devendo para eles, né? Os viciados, os descerebrados. Então, ela vai construindo uma ambientação de um lugar que é perigoso, no entanto, ela diz para o seu leitor, né, ela diz para a gente, né, que está lendo ali o texto, que ela domina os códigos culturais daquele local, né, então todo o tempo ela vai construindo esse ambiente violento e vai modalizando, vai falando, olha, eu sei, eu entendo, eu sei que se eu dominar esse código cultural, é menos perigoso o lugar. Então, eu acho interessante essa descrição das personagens, né, que compõem o cenário. Então, a gente tem os pequenos traficantes, tudo isso é territorial, né? Você tem ali os traficantes, os drogados, você tem toda essa população marginalizada, ele coloca também as travestis bêbadas e cansadas que também defendem o seu território. Eu acho que é isso que é interessante. O bairro, ele tem uma divisão muito bem estabelecida. Marcada. Exatamente, e segue uma normativa que já é conhecido por todos que moram naquele bairro. Então, olha, essa região é frequentada por traficantes, essa região a gente tem ali os usuários de drogas. Essa rua, a gente tem os travestis que trabalham ali. Então, a gente tem todo esse cenário que é mostrado, né? E que é típico também de toda grande cidade. E é interessante porque aí nesses próximos fragmentos a gente vê porque ela não pertence a nenhum desses bandos. Ela não é prostituta, ela não é vendedora de drogas, ela não é moradora de ruas, ela é alguém que está de fora ali, né? Então o olhar dela, a perspectiva dela sempre vai ser de alguém de fora. E nós, como os leitores, a gente vai acompanhando essa perspectiva de alguém que se acha incluída, mas no entanto não é. E a gente vai ver isso. É isso que é interessante, né? Ela acredita, ela tem a percepção de que ela faz parte do bando, né? Ela faz parte da constituição daquele bairro, né? Mas não, na verdade ela é deslocada, né? E aí ela vai tentando racionalizar e explicar os mecanismos desse lugar, né? Então ela fala assim: sei que se eu volto para minha casa caminhando pela avenida, estou mais exposta a um roubo que se regressa pela Calle Solís. E isso, apesar de que a avenida está muito iluminada, e Solís, a rua Solís, é escura, porque tem poucas lâmpadas e muitas estão quebradas. Tem que reconhecer o bairro para aprender, tem que reconhecer o bairro para aprender as estratégias. Então, perceba, ela constrói um cenário perfeitamente possível. Quem é de São Paulo, se anda na Cracolândia, por exemplo, se reconhece no texto da Mariana Henriques. Então, ela vai construindo um cenário possível de uma grande urbe, de uma cidade monstruosa, em que a gente vai tentando todo o tempo racionalizar esse local, que foge a qualquer regra, né? Isso que é interessante, né? E aí a gente mostra assim, a percepção dela de que ela tenta várias vezes se encaixar nesse bairro, mas ela é totalmente deslocada. O outro parágrafo diz isso, né? 2 vezes me roubaram na avenida, ou seja, existe um lugar, um perímetro em que é permitido roubar. Olha que interessante. As crianças me passaram correndo e me arrancaram a bolsa e me jogaram no chão. A primeira vez eu fiz uma denúncia para a polícia. A segunda vez eu já sabia que isso era inútil, porque a polícia tinha permitido que essas crianças roubassem na avenida, como troca de favores que os adolescentes faziam para eles. Então, existe toda uma dinâmica desse bairro que é feita ali e que ela demorou um pouco para entender, agora ela entende, mas mesmo assim ela não está incluída nessa dinâmica, né? E é interessante, porque como ela vai construindo, percebam que ela coloca, é como se
ela colocasse em primeiro plano mesmo a própria realidade. Não tem nada de insólito, não tem nada de fantástico. Mas conforme ela vai colocando, a gente vai falando, nossa, isso acontece, e fica como se é o olhar exagerado, né? Ela exagera no olhar, e aí a gente começa a perceber os absurdos da própria realidade, né? É o que vem nesse parágrafo agora, né? Eu tenho algumas chaves para poder se movimentar aqui com tranquilidade no bairro, e eu as manejo muito bem, ainda que o imprevisível sempre possa acontecer. É questão de não ter medo de fazer com que alguns amigos imprescindíveis, ter alguns amigos imprescindíveis, de cumprimentar os vizinhos, ainda que sejam vizinhos delinquentes, especialmente os delinquentes, eu acho isso sensacional, de caminhar com a cabeça erguida, sempre prestando atenção. Então, assim, ela tenta se encaixar, né, nessa realidade absurda e também tenta racionalizar, como você falou, né, Dani? Todo o tempo, todo momento. Existe uma lente de aumento para essa realidade, ela mostra para o leitor esse espaço perfeitamente reconhecível para o leitor, está ali, a periferia de uma grande cidade, em que impera a desigualdade e, em consequente, violência, e aí, esse é o normal, essa é a violência normal, né, e aí, pouco a pouco, não vai desconstruindo essa realidade, pelo contrário, ela vai piorando, né. E aí, a gente colocou uma citação de um estudioso da obra da Mariana Henriques, né, que fala que o gótico urbano, e aí a gente está pensando nessa narrativa mesmo da Mariana Henriques, de que maneira, né, o gótico urbano é narrativa cujo enfoque nas ansiedades e temores da classe média, que vive no espaço urbano contemporâneo. Então, a gente vê aí essa narradora protagonista, né, alguém que pertence a uma família de classe média, e ela vai descortinando os seus medos, ainda que ela fale que não tenha o medo, né. Então, há muitos problemas sociais que existem exclusivamente ou se percebem de uma maneira particularmente intensa no espaço urbano, incluídas as desigualdades enormes, a pobreza, a falta de moradia, as drogas, os crimes, os crimes, o problema do meio ambiente, a imigração. No final das contas, esse estudo vai falar que esse gótico urbano, o medo é o medo ao outro, né, que é uma característica mesmo do fantástico mais contemporâneo, né, que ele sublinha a normalidade da realidade, e não é mais o vampiro, não é mais o lobisomem, como diz a professora Ana Lúcia, mas o fantástico está no próprio homem, no próprio ser humano, no eu e no outro, né. Eu acho que isso é bem interessante, né? Quando esse extrato aí, pobreza, desigualdades, a falta de moradia, tudo isso, é muito o texto da Mariana, né, Dani? Uhum. Bom, vamos continuando aí. Esse é muito interessante, que a personagem deixa claro que ela não quer escutar histórias de terror do bairro, que são todas inverossímeis e creíveis, ou seja, acreditáveis, possíveis ao mesmo tempo, né? E E que que não não, dão medo. e isso é o contraditório paradoxal que ela estabelece, né? Ela não quer ver ela não quer ouvir as histórias do bairro, que elas são inverossímeis, mas elas são críveis também, mas elas não dão medo. Ao menos de dia, essas histórias não dão medo de dia, né? Pela noite, quando ela trata de terminar os trabalhos atrasados, ela fica acordada em silêncio para poder se concentrar. Às vezes, ela lembra dessas histórias que se contam aí em voz baixa. E aí sim a gente pode ter essa sugestão do medo que ela tem das histórias de terror do bairro, né, Dani? E aí, assinalando que o terror entendido nessa chave de leitura da violência hiperbólica, né, é o terror provocado pelo medo da violência, da morte violenta, o medo do assalto, o medo do outro, do que o outro pode fazer, né. Exatamente, é isso. Tanto que o outro parágrafo que a gente destaca é assim, e eu verifico se a porta da rua está bem fechada, ou seja, a porta de casa, de entrada da casa está bem fechada, e também a da varanda. Às vezes eu fico olhando a rua, sobretudo
a esquina, né? Onde dormem, e aí vem todo a história, né? Onde dorme o menino sujo e a sua mãe, totalmente quietos, como mortos, sem nome. Então, fazer essa relação aqui, eu acho que isso é fundamental, né? Ela primeiro introduz para a gente todos os medos, ou vamos dizer assim, ela se acha bambambam, ou a descolada por saber se movimentar num bairro violento, mas a gente sabe muito bem que ela não sabe se movimentar direito nesse bairro. Ela tenta dizer que não tem medo das histórias de terror que contam sobre o bairro, então imagina você morar num lugar e ter histórias macabras ou assustadoras sobre aquele lugar. Então a gente percebe aí que também ela tenta esconder isso, mas não é possível esconder esse medo, né? Ou ele fica ali ele fica ali escondido, a gente sabe que ele existe, mas ela não deixa isso declaradamente. E aí ela introduz para a gente a figura do menino sujo e da mãe. Mas como que ela introduz esses moradores de rua? Não só como invisíveis, mas na verdade eles não é que eles não sejam invisíveis, eles sejam invisíveis. Na verdade, aqui ela coloca eles como se eles estivessem mortos, como indigentes mortos, né? Eles dormem quietos no silêncio, como se fossem mortos, sem nome. Então a relação, olha como ela escolhe bem as palavras e estabelece a questão da violência com o leitor. Ela descaracteriza essas personagens e também as rebaixa. Se existe um ponto de marginalização, essas personagens elas estão abaixo daquilo que a gente conhece. Então, não é só um morador de rua, ele é comparado a um indigente que foi morto. Então, ela desce o degrau, né? Exatamente para marginalizar essa figura. Exatamente. Então, ela introduz, a partir daí, primeiro ela vai falando do bairro, e aí ela introduz esse menino sujo e a sua mãe, que é grávida. E a partir daí, vai desenrolar o enredo com essa personagem. Avancemos, porque a gente já está 1h06. Não, Quem é esse menino sujo, então? Ela vai explicar um pouquinho, que era alguém que vendia santinhos no metrô. E aí ela fala, né? Os passageiros contêm, quando encontram esse menino sujo no metrô, contém a pena. Na verdade, eles. Eles Eu contêm estou com mesmo problema de com como. o espanhol. A pena e o asco. O menino está sujo e fede. Pero eu nunca vi ninguém o suficiente compassivo como para tirá-lo do metrô, levá-lo à sua casa, dar um banho, chamar assistentes sociais. A gente, as pessoas, né, lhe dão a mão, E estende a mão para o cumprimentam. menino, e cumprimenta o menino, compra o santinho e só. Então todo mundo tem pena. Perceba, uma entrevista da Mariana Henriques, ela fala que restam 20 minutos, aqui a Beatriz está falando e o tempo está voando. Ela fala que a exclusão é uma forma de terror, né? Você encontrar um menino na rua, quase indigente, é uma forma de terror. Isso é insólito, né? Isso que é o interessante, né, dele. E aí é também a nossa reação, né? Porque esse menino poderia estar no metrô de São Paulo. Quantos Como muitos, meninos? aliás, né? Exatamente. E assim, as pessoas ou têm pena ou têm nojo, mas elas tentam não expressar isso. E uma coisa que é inevitável também, o menino no conto, ele dá a mão para as pessoas. Então as pessoas se sentem constrangidas a não cumprimentá-lo. E aí acabam comprando o santinho dele, né? Isso é muito interessante, né? A marginalização cada vez mais aparece no texto e não só isso, ela se torna palpável, né? E por meio desses mecanismos da narrativa, o texto nos coloca nesse lugar, né, de alguém que encontra essa criança, de alguém que pode encontrar, e nos coloca nesse impasse mesmo, que gera um incômodo, né, gera um incômodo de você pensar nessa figura. E ela continua apresentando esse menino que dormia na esquina, né, e ela fala que uma noite eles caminharam juntos da estação do metrô até a casa dela, porque ele não tinha casa, ele dormia na esquina. Eles não se falaram, só se acompanharam. Ela fala que ele não era um menino doce nem terno. Só que ao final, ele despediu,
Ele falou Tchau, vizinha. É muito interessante isso, porque o fato dele chamar de vizinha demonstra e expressa uma questão de pertencimento. Ele De pertencia àquele territorialidade. bairro. Sim, de territorialidade, né? Já está pré-estabelecido. Mesmo que ele não tenha uma moradia fixa, ele sabe a condição dele de morador de rua e ele mora em frente à casa dela. Então está pré-estabelecida essa ideia, né? De que existe uma territorialização e uma ambientação também pautada nessa ideia de marginalização. Avancemos. Então, ele diz assim: o menino sujo e sua mãe dormem sobre 3 colchões tão gastos que juntos eles formam um, tá? Então, olha a condição, ela vai aumentando essa marginalização. A mãe tem pouca roupa em várias bolsas de lixo, em vários sacos de lixo negros, tá? E tem uma mochila cheia de outras coisas que a personagem nunca sabe realmente distinguir. Ela não sai daquela esquina e desde lá ela pede dinheiro com uma voz lúgubre e monótona. A mãe não faz nada ao tipo dessa personagem, ela não gosta, a personagem não gosta da mãe. Não só pela responsabilidade, olha como ela também tenta racionalizar cada vez mais essa figura da moradora de rua, mas porque ela fuma, ou seja, ela é drogada, usuária. E ela está com uma barriga de grávida, tá? Uma barriga que parece ali que ela está grávida. Então, ela é usuária de drogas, já tem um filho pequeno e está grávida. Então, olha a condição que ela vai colocando, ela vai aumentando o volume, vai ser hiperbólica. E também ela fala que ela não gosta, não só por essa questão de responsabilidade, mas também porque ela jamais viu essa mulher tratar com amabilidade o seu filho, o menino sujo. Percebam que ambos não têm nomes, na verdade, nenhuma das personagens aqui tem nomes, mas o menino é identificado como um menino sujo, característica da marginalização. Ou ao mais alguma coisa que ela não gosta na pessoa. Avancemos. E aí, durante uma conversa com uma amiga, que é cabeleireira, elas falam sobre essa mulher, né, essa mãe que é usuária de drogas e que está grávida. E ela fala, essa mulher é um monstro, né, as duas amigas falam. Aí a protagonista tenta racionalizar, aí ela fala, você também me parece um monstro, então. Aí a outra responde, ela me dá calafrio, é como que amaldiçoada, não sei. E a outra pergunta, por quê? Ela fala, não digo nada. Mas aqui no bairro dizem que ela faz, que a mãe, né, qualquer coisa por dinheiro, que vai até reunião de bruxos. E aí é nesse momento que o texto introduz o sincretismo, né? Até a gente tem um contexto de marginalização da construção dessa violência cotidiana, e a partir daí ela traz esse elemento que pertence a um sincretismo religioso, né? A protagonista questiona, que bruxos? Aqui não tem bruxos. Você acredita em qualquer coisa. Aí a amiga fala, o que saberá você do que passa de sério por aqui? Você vive aqui, mas é de outro mundo. É isso que é interessante, né? Aí tem o deslocamento dessa personagem, né? Que se diz presente, que faz parte desse ambiente, mas ela é deslocada. Existe a tentativa de racionalização, tem o sincretismo religioso, porque o menino vende santinhos para conseguir dinheiro, mas a mãe faria qualquer coisa, inclusive frequentar rituais de bruxaria para ter dinheiro, né? Isso que é interessante. E aí, a Lala é uma amiga dela, é uma mulher, uma travesti, né? Então, também tem a parte da marginalização e a Lala sabe exatamente o lugar dela e ela se reconhece dentro desse bairro, diferente dessa personagem que a gente tem aí em primeira pessoa, que tenta se reconhecer, mas não se reconhece. Na verdade, é o discurso dessa protagonista que fala que conhece o lugar, e o discurso das outras personagens que falam que ela não pertence a esse lugar. Então, existe aí um confronto de perspectivas, né? Avancemos, porque a gente precisaria deixar uns minutos aí para o pessoal comentar, se quisesse, né? Tá bom. Vamos lá. O que acontece
no conto em si, aparece, o menino aparece um dia na porta da casa dessa personagem, sem a mãe. Ele não fala nada, e a personagem fica constrangida, e deixa ele entrar, pergunta se ele está com fome, dá para ele de comer, ele devora a comida, mas é interessante que ele come devorando, mas sem ter essa ideia de que ele estava passando fome, né, Dani? Isso que é bacana. Depois, ela leva ele para tomar sorvete numa sorveteria da avenida, percebe que ele está descalço, ela se sente mal com toda essa situação, mas também fica preocupada, querendo saber onde está a mãe dele. No final, ela volta e deixa o menino ali, né, Dani? Deixa o menino com a mãe, que aparece do nada, o que ela fez com o filho e etc. Elas começam a brigar e discutir. Acontece também que, depois disso, aparece um corpo no bairro de uma criança que foi degolada, foi tirada a cabeça e foi assassinada, está com traços de violência sexual e, enfim, outros tipos de violência, né? Durante o passeio entre os dois, existe aí uma demarcação de território, que é esse fragmento que está aparecendo, em que fala que, primeiro que era o dia de um santo lá, que é o Gauchito Gil, que faz parte dessa crença popular de lá, né, que morreu degolado, e aí eles passeiam durante ela vai comprar um sorvete para essa criança, e aí são dois momentos, primeiro esse Gauchito Gil, que é um santo que foi degolado, e depois aparece a São La Muerte, que a criança fica com medo. Depois, no outro dia, aparece esse corpo dessa criança, na outra manhã, as personagens desaparecem, né? Isso, o que é bacana a gente relacionar, Dani, e aí eu acho que a gente pode parar a nossa análise aqui e a gente continua amanhã, né? Mesmo aí a gente dá uns 10 minutos para a pergunta, mas o que é interessante, faz muita relação, é o quê? A aparição, a Dani falou do sincretismo religioso, e aparece aqui três figuras importantes. O Gautito de Gil, el San La Muerte, e o santinho que ele entregava no metrô para as pessoas, né, que ele vendia no metrô, é o Santo Expedito. Os três foram degolados. Tá? Tem a relação com a degola. Né? Santo Expedito tem essa relação, foi ali enforcado, degolado. Santo Expedito participa dessa questão da crença popular e do sincretismo religioso. Então, a gente percebe que o bairro, ele tem essa questão que é voltada para o catolicismo, mas que é a adoração a esses santos, a essas divindades, mas também está relacionada com uma crença popular latino-americana. Então, a gente tem o Gauchito Gil, que surgiu a partir de uma crença, né? Então, é bem interessante. E o San La Muerte, que está relacionado, e que, se a gente fizer uma relação com as religiões de matrizes africanas, que a gente encontra aqui também no Brasil, a gente tem a figura do Tata Caveira, que é muito relacionado com o San La Muerte, né? Então, o conto ele vai sendo construído a partir de imagens que vão corroborando, vão confirmando essa ideia do horror hiperbólico, atreladas a uma violência. Percebam que esses três santos que aparecem são santos que estão relacionados com uma morte violenta. E depois disso aparece uma criança degolada, né? Então, acho que a gente pode mostrar o fragmento, avancemos um pouquinho. Deixa eu ver. Já tem pergunta aqui. Deixa eu ver se é isso, né? Isso. Então, depois dessa noite que o menino aparece sem a mãe, ela alimenta essa criança, ela sai com ele para comprar um sorvete, o menino ele conhece as regras do bairro, então ele fala, até aqui eu posso ir, daquele outro lado eu tenho medo, porque é o lugar que eles fazem as oferendas, para La Muerte. A criança conhece, a protagonista não sabe, né? Então, depois desse dia, na manhã seguinte, quando ela fechou a porta, o primeiro que ela notou foi a ausência do colchão na esquina da frente, nada. Como se mãe e filho, os dois, nunca estivessem estado ali.
E o corpo apareceu uma semana depois da desaparição dos dois, do menino sujo e da sua mãe. Então essa protagonista, ela começa a relacionar, a pensar que esse menino, um corpo, né, esse corpo daquela criança que foi assassinada foi o menino sujo, né. Ela E aí fala, eles ele começam a prestar desapareceu, né? Ele isso, desapareceu, então, o menino desaparece. Aí, uma semana depois, aparece um corpo de uma criança degolada, ela fez essa relação, né? Fala, aconteceu. A mãe já era suspeita que fazia rituais de bruxaria, enfim. Então, tem por essa relação dinheiro, né, como com alguém que era dinheiro. usuária de drogas, né. E aí ela comenta, a protagonista, que era estranha a decisão de esperar os detalhes do crime pela televisão, era ali na rua dela, era ali, exatamente ali. Mas, as duas, né, que ela e a outra amiga, conhecíamos bem a dinâmica do bairro, e mais uma vez ela reitera que ela conhecia. Ninguém ia falar nada, não com a verdade, ao menos durante os primeiros dias. Ainda que for, é horrível o crime do menino. Primeiro a boca calada, em uma semana começariam as histórias. Ainda Ainda não. não. Para o momento primeiro momento a televisão, né. A televisão ia fazer a primeira narrativa, né? É isso que é interessante, como o papel também da mídia é importante aqui. A mídia chega, começa a estruturar a narrativa e depois vai agregando informações a partir daquilo que as pessoas vão falando, mas o poder da mídia é muito forte também, né? Mas o que é interessante também é a questão da dinâmica desse bairro. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, primeiro, por proteção, porque um protege o outro dentro desse bairro. Então já está pré-estabelecido. Depois de um tempo, aí sim vão começar os burburinhos, vão começar ali as informações, né? Mas é interessante como tudo vai sendo construído nesse cenário para que a gente tenha essa violência ao redor, a gente tenha a superstição, a gente tenha o horror, tudo dentro do mesmo conjunto, né? Dentro dessa narrativa que é sensacional. Eu acho que, Dani, a gente pode parar por aqui, e aí amanhã a gente continua, traz o desfecho dessa análise e comenta também brevemente sobre o Barro e Lagoa Negra. Também porque a gente Sim. não vai trazer uma contextualização histórica ou uma apresentação também da Mariana Henriques, né? Sim, e você falou, só para a gente fechar então com isso, e aí amanhã a gente vai fazer um suspense, né? Amanhã a gente termina o conto. Aliás, eu já saliento aqui que se vocês quiserem ler o conto, a gente tem um arquivo disponível, é só mandar um e-mail para mim ou para o Rodrigo que a gente manda, não só o conto de hoje, como o de amanhã também, o que seria bacana, né, se vocês conseguissem ler. E saliento que, mais eu acho que talvez do que proteção, ninguém fala nada é por medo mesmo, né, Rô? Então, tem esses dois lados, né, Dani? Porque o que acontece, eu vou parar aqui de transmitir. Existe a questão do medo. Primeiro, todo mundo fica assustado, porque é uma cena chocante, é uma cena macabra, mas também existe um critério de proteção, né? De proteger aqueles que são do bairro. Então, acho que tem esses dois elementos que a gente pode comentar. Alguém tem pergunta aqui, ó, no chat, alguém Do João fala assim, Wilson? o João Wilson: "É essa marca da autora em associar violência como marca social de memória coletiva, o medo do outro, me lembrou o Nilson Ternigotti". João Wilson: "Os trechos lidos me lembram dos ensaios do Eugene Tucker", acho que a pronúncia é ele trabalha com a ideia do horror como forma de interpretar o mundo para além do racional e até mesmo filosofar nos limites da razão. O Lovecraft fez bastante isso, né, de trabalhar com horror nessa perspectiva para pensar o mesmo cotidiano, pensar o homem. O Sartre fez isso, né, também, não na Também. perspectiva de fantástico mais existencial, Mas né. de análise, O Sartre de não, análise. Kafka. O Sartre faz a análise em si, né, dessa questão Eu existencial. pensei no fantástico Pronto, existencial, mas eu tô pensando no Kafka. O sim. Kafka. Eu acabo não conhecendo ali o Eugene, mas eu acho que é o que você falou do Lovecraft, né? Acho que é isso. Existe
uma tentativa ali, eu acho que é super bacana quando ele coloca dos limites da razão, né? Quais são os limites, né? A gente não tem noção. O E nesse racional e o conto irracional. esse conto em especial, a gente escolheu justamente porque é um horror que ele se revela justamente nesse nível psicológico, e que existe a desestabilização completa dessa razão, né. Sim, Então a gente pensou nisso também. sim. A Stephanie fez uma pergunta aqui, ela falou assim, se podia comentar mais sobre o insólito como um termo guarda-chuva, né? O que ele abrange? Então, assim, a gente pensa no insólito como um guarda-chuva porque a gente coloca ali dentro dele o fantástico tradicional, né, Dani? A gente Uhum. coloca também o que a gente vê do o estranho, enfim, são outros elementos que o insólito é o incomum, que a gente chama, né, Dani? Você pode explicar É, melhor? o insólito aqui a gente está pensando como o insólito poderia ser o próprio evento, né, ou algo que desestabiliza a realidade. Então, por exemplo, o surgimento de um zumbi, ou ou vampiros. Então esse é um elemento insólito que não faria parte da nossa realidade enquanto conhecemos. No entanto, a gente está pensando aqui no insólito, para fugir um pouco de discussões conceituais, porque o texto da Mariana Henriques ele não permite categorização, se é fantástico, se é Sim. estranho, ou aí a gente coloca o insólito como uma maneira de abarcar todas essas categorias, o fantástico, o estranho, o maravilhoso, que no caso não é, o gótico, né, a gente está pensando nisso. É bem essa ideia, né? Não, a gente não consegue fechar, né? Não dá para a gente entrar como na delimitação que, por exemplo, Todorov fez, né? Vai muito além, né? A gente não consegue fazer essa delimitação. Entram outros cenários que aconteceram depois até do estudo do Todorov, que a gente tem, a gente tem a ideia do neofantástico, depois o próprio Davi Roas trabalha essa questão da ideia do insólito também, né? Então, acho que isso é fundamental a gente dar uma clareada, né? Porque realmente abrange mais coisa do que aquele fantástico que a gente tem como tradicional. O fantástico, se a gente fosse pensar nesse fantástico tradicional, a gente estaria pensando exatamente uma proposta estética, né. Então é Sim, aquilo que a gente comentava no começo, é um texto do fantástico, ele constrói um cenário verossímil e depois ele desestabiliza. O leitor, ele não consegue saber ao final se o evento sobrenatural, vamos chamar de sobrenatural, que seria, esse insólito, se ele aconteceu ou não, né. Esse texto da Mariana Henriques, ao final, a gente vai ficar nessa dúvida. A gente o evento insólito em si é a própria realidade, no final das contas, né, me parece. perfeito. Acho que por hoje é só, né, Dani? Aí acho que amanhã a gente continua. A Beatriz dizendo que o nosso tempo acabou. A gente tentou da melhor maneira chegar aqui, mas a gente sabia que o texto da Mariana Henriques Uma hora e meia, o tempo voa, amanhã a gente entra direto nos textos, conclui o primeiro e entra no segundo. sim, perfeito. É você, Beatriz. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, a todos que assistiram, em especial o professor Rodrigo e a professora Daniele. Foi muito proveitoso o mini curso de hoje. Aguardo vocês todos aqui amanhã. Stephanie que está perguntando, amanhã vocês vão passar um slide com as referências que estarão no resumo? Sim, Vamos. Então sim. perfeito. A gente Perfeito. vai passar, quando terminar todas as análises, a gente passa todas as referências. Então é Só isso, muito reforçando que obrigada. se o pessoal Oi. quiser os textos, é só mandar um e-mail, nosso e-mail está lá na página, é só mandar um e-mail que a gente manda os 2 contos em português. Os e-mails estão lá na página da Semana de Letras. Isso. E encerro por aqui, então. Muito obrigada novamente. Até amanhã e tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Até mais.